Muito bem, mais uma edição inédita do programa Baião de 2. E vamos cumprir o que prometemos, né? A gente prometeu aí num programa anterior eu não sei qual foi. Traríamos um convidado especial para tratar de um tema que a gente abordou aqui muito superficialmente. E espontaneisticamente, quer dizer, com o nosso sem ciência. Agora vem ciência por aí. E de quem? De advogado. O pessoal que se acha melhor do que os outros, mas esse até que é diferente, porque ele fez filosofia também. Aí dá uma melhorada. O mestrado dele é em cima disso, né? De direito e economia. Não, eu falo isso, meu pai tá lá, ele odeia, porque ele é advogado e ele fala, toma vergonha, que eu não sou assim. Mas ele não é assim, mas a maioria é. A maioria tem muita briga de ego. Vê o que o ministro do STF, Marco Aurélio, fez com... Marco Aurélio fez com a professora, agora só porque o chamou de você. E você tá quase querendo... bate na criatura. Mas você tá querendo, inclusive, ser advogado, entrar nesse meio pra quê? Pra você mostrar e ficar aí. Paletó pra lá pra cá. É basicamente por isso. Ele é louco! Ele botou esse paletó aqui. Ó, eu vou logo dizer que por causa do convidado. Não, mentira. Foi por causa do convidado. Botou pra você mostrar, porque tá fazendo direito. Que nada. Aí é pra você mostrar. Foi por causa do convidado se vestir à altura do convidado. Você é maluco? Muito bem. Jefferson, autor de um livro interessantíssimo, junto, inclusive, ele é organizador, na verdade, e autor de um capítulo. Junto, ele tem vários capítulos no livro. Junto com o Rafael Freire, que já esteve aqui no programa. Já. E também é alguém que está se especializando nesse universo. Ele trabalhou muito tempo com direito ambiental, né, Rafael, e agora também está nessa área da tecnologia. Nós vamos tentar tirar de Jefferson, que é professor universitário, filósofo e advogado, algumas informações sobre essa relação entre direito, tecnologia, economia e mercado econômico. E por que nós o trouxemos? Porque essa semana se comemora o Dia da Cultura, né? Que semana? Essa semana agora. Que semana? Esta semana, segunda-feira, se comemorou o Dia da Cultura. Menino, a gente nem sabe. Ele tá falando de uma semana que a gente não sabe nem qual é. Ah, é verdade. E ele fala, gritando assim, porque ele tá lembrando de uma semana que eu não sei nem qual é. Comemorou-se um dia. Comemorou-se neste mês o Dia da Cultura. Que mês? A gente não sabe nem que mês. Mesmo esse programa não é dezembro nem janeiro, não, é agora. A gente não sabe. Eu sei. Quando ele pode ser reprisado e, portanto, as pessoas que estão assistindo não têm obrigação de saber. É, por causa de reprise, tá certo. Então, diga qual é o mês que se comemora e qual é o dia. Você sabe? Então... que eu falo, porque como a gente vai trazer quando a gente vai trazer esse livro, porque em plena era tecnológica as pessoas esquecem de comprar livros, algumas pessoas esquecem de ler livros, algumas pessoas esquecem da importância do cheiro do livro, de marcar um livro, de estudar pelo livro e ficam assim o tempo inteiro só na internet, baixando em PDF e não sente o sabor e o valor de um livro, você pegando nesse livro. Por isso também a gente veio fazer essa discussão com este livro sobre o assunto tecnologia. Eu não pensei em nada disso. Mas eu pensei, vou tratar desse assunto. Eu não pensei em nada disso. Mas eu pensei, a gente vai chamar o intervalo e logo a gente volta com o nosso convidado. É o Baião de 1, ele manda aqui, inclusive até a direção que indica quando é que a gente tem que chamar o intervalo, tem que submeter a fúria de Jailton Alves. E eu aposto que ele vai tirar. Ele vai tirar, e tirou, para listar, porque vive às suas custas. Voltamos depois que o diretor de imagem, para privilegiar Jailton Alves, fez aquele parancé no primeiro bloco. Que se você está ligando a TV agora, procure a gente depois na internet, que nós temos vários canais para você assistir a TVI. Tem um aplicativo que você baixa lá no Play Store, e você tem também o nosso site, né? O TVI. .com.br. Eu esqueci o nome. tviplay.com.br. Já estava você viu, né? Tá aqui do lado falando sem parar. Vamos mostrar primeiro a obra, depois o autor. A obra é essa que nós vamos tratar aqui no programa. Tá vendo? Direito, Economia e Tecnologia. É um livro organizado por dois grandes amigos. Um livro que vale a pena, inclusive, adquirir, ler, porque além de serem pessoas que trabalham com teoria do direito, são pessoas que refletem para além disso, né? Então, vale a pena, inclusive você que não faz direito, porque tem conteúdos aí que você pode assimilar e aproveitar para a sua vida cotidiana. Vamos ver o autor agora. Um dos autores é esse aqui. Esse rapaz desse tamanho, mas que gigante no conhecimento. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, professor.
Me diga aqui uma coisa, me fale da obra e me fale dos artigos, dos capítulos que você produziu, assim, pra gente ter uma noção. Pronto, esse trabalho ele foi gestado, né, a partir de algumas inferências que tanto eu quanto o professor Rafael, em conjunto com os autores que ajudaram a gente a poder construir, pensa sobre essas novas relações entre direito, economia e tecnologia. E assim, o meu trabalho de mestrado foi dentro dessa área de análise econômica do direito. E quando se fala em análise econômica do direito, a gente trabalha muito com essa questão dos incentivos trazidos pela própria lei, no meu caso, né, que trabalhei com uma política pública especificamente, que foi a política de anticorrupção. E a partir disso a gente... Já essa nova? Isso, com base nessa lei? Isso mesmo. Foi? Meu trabalho de dissertação foi... Eu tenho que ler, porque eu tenho que ler, porque eu tenho uma visão dessa nova, né, o pacote. Não é o pacote anticrime, não. Não. É a lei de anticorrupção, que é a lei de 2013. De 2013. Que essa nova aí de Moro, eu tenho uma curiosidade para saber a opinião dos legisladores, e dos juristas e dos advogados e tal. Aí, a partir dessas reflexões, né, eu sou bastante entusiasta de tecnologia e tudo mais, a gente costurou algumas questões bastante interessantes aí, envolvendo, né, tanto essa definição do que é análise econômica do direito, ou direito e economia, como o estudo sobre a proteção dos dados pessoais. O professor Rafael, que você fez referência, ele tem uma obra específica sobre a sociedade da informação, e a gente pegou um tema que é palpitante, que vai ser, e é uma lei que vai ser, né, passar a atuar no Brasil a partir do ano que vem, que é a Lei de Proteção de Dados. E aí a gente discutiu um dos capítulos sobre as implicações desses dados captados por essas empresas, por meio desse acúmulo de um banco de dados grande chamado Big Data, e quais as consequências jurídicas em relação a esse grande conteúdo, né, que é armazenado por várias empresas e outras coisas mais. Um outro capítulo a gente trabalhou com essa captação de dados também, a partir dessa reflexão da LGPD, por meio das mídias sociais e outras coisas mais. E uma definiçãozinha bastante interessante sobre capitalismo de vigilância, onde alguns autores, como o Julian Assange e o Edward Snowden, né, eles denunciaram a influência das mídias digitais, e Facebook, Google, mais do que nunca, em venda de dados para o governo americano, né? Esse foi o estopim da reflexão, e a partir desse contexto a gente fez uma reflexãozinha da autora Azul Form, que vai trazer essa definição originária, e aplicando a um conceito chamado paralaxe cognitiva, que na nossa concepção, esse capítulo eu trabalhei junto com o Murilo Reis, que é advogado, e aí a gente percebeu que aquilo que ela discutia teoricamente, se fosse aplicado na própria realidade, isso traria um sério risco para aquilo que ela própria trazia. Porque ela trazia uma questão bastante importante, que é você destacar a venda de informação nossa para governos, ou para entidades privadas, né, empresas e outras coisas mais, mas aí ela sofre uma dissonância teórica e real, que a gente acaba definindo como paralaxe cognitivo, que é de um autor brasileiro aí chamado Olavo de Carvalho. Você cita ele no seu livro, é? Cita. Meu Deus, eu tô assustado com você, viu? Eu percebi pela sua cara. Olavo de Carvalho. E por isso que eu falei na surpresa, para poder pegar você de calça curta. Eu tô assustado. Mas vamos lá, eu tenho uma curiosidade, porque assim, o outro livro de Rafael, inclusive eu prefaciei a primeira edição, eu fiquei muito entusiasmado com a reflexão que ele fazia lá, e eu vou ler esse livro com muito cuidado, porque eu gosto dessa temática. Uma coisa que, por exemplo, me veio à mente, eu não sei se você aborda aí, além da comercialização da informação que é feita na internet, é uma barganha, né? Para ter o aplicativo e o serviço, eu cedo dados meus e eles comercializam esses dados lá. Quer dizer, nós não temos um discernimento do quanto isso pode ser perigoso, ou do quanto isso empodera a mídia, mas assim, é isso que acontece com aplicativos como Facebook, Instagram, né, WhatsApp. Mas assim, uma outra coisa que me intriga é o nascimento dessas moedas digitais agora, né? Sim.
moedas digitais que estão criando um mundo paralelo, né? Sim. Dentro desse universo tecnológico, criar um mundo mesmo à parte, não é? Ou é impressão minha? Isso. Os 2 últimos capítulos desse livro, a gente trabalha com a tecnologia que está por trás das criptomoedas, né? Então a mais famosa é o Bitcoin, e nós temos um livro, ou um capítulo que vai falar Você sobre... tem investimento? Você tem investimento? Eu tenho algumas criptomoedas. Gente, o que é a pessoa ter poder? Sim, mas sem querer Então interromper. a gente vai discutir a tecnologia por trás das criptomoedas, né? Que é conhecida como blockchain. Blockchain é o sistema que as criptomoedas funcionam. E aí dentro desse, Mas você sistema, tem que injetar dinheiro real lá. como dinheiro... a criptomoeda é uma moeda, né? E na própria origem da definição econômica e tudo mais sobre a moeda e outras coisas mais, ela tem um valor que as pessoas dão a ela. Veja. Mas para eu ter criptomoeda, Certo. eu tenho que comprar essas criptomoedas. Sim. Eu compro com dinheiro. Com certeza. Esse dinheiro convencional. Sim. Então, não está se criando, então, um universo com uma dinâmica, inclusive uma dinâmica econômica, relacional, empresarial, à parte. Quer dizer, você tá criando um monstro. Adailson, eu vejo que é o contrário disso, na verdade. As criptomoedas, ela retoma um momento anterior que a gente poderia dizer a definição e a confiabilidade na pessoa. Porque o sistema blockchain, as criptomoedas, elas funcionam da seguinte forma. Não existe essa concentração, por exemplo, numa instituição financeira, que ela tenha a concessão do próprio Estado. As trocas de moedas é feita de forma direta entre uma pessoa e uma outra pessoa. Então eu tenho uma carteira de criptomoedas e você tem uma carteira de criptomoedas como uma carteira que a gente tem, que armazena dinheiro. Sim. Essa carteira que tem as criptomoedas armazenadas nela, eu posso transferir. Como eu transfiro, por exemplo, uma imagem, um emoji lá do WhatsApp e outras coisas mais. E elas aumentam como? Em que medida? O sistema da mais famosa, eu vou falar que é o Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem uma dinâmica, né, bastante interessante, que toda aquela perspectiva de lei de oferta e procura, por conta da escassez de um determinado produto, está implicado na concepção teórica dela. Os Bitcoins, desde a sua criação, ele foi pensado num montante de 21 bilhões de Bitcoins. Então, essa é a quantidade máxima de criptomoedas em Bitcoin. Então, o aumento ou diminuição do valor do Bitcoin, quando a gente escuta, né, corriqueiramente aí na mídia, nas redes jornalísticas e outras coisas mais, esse aumento do Bitcoin e tudo mais, isso dá por conta do interesse e do valor que as pessoas dão ao Bitcoin. Não por conta de influências, por exemplo, externas ou lobby de instituições financeiras ou grandes empresas ou grandes músicas. Mas vai chegar lá, viu, filho? Chega, você vai ver que vai chegar. Tudo isso, a especulação, vai chegar nesse universo do mesmo jeito. Porque onde o ser humano está, porque isso é humano, tem jeito. É uma visão de um leigo, na verdade, né? Eu não sou especialista como você e tal, mas é um leigo. Mas eu acredito que chega lá, vai chegar com esse universo todo. Na verdade, assim, é um universo fascinante, né? Sim. A tecnologia, ela acaba nos colocando em uma situação bastante desconfortante. E utilizando a palavrinha da moda, né, quando se fala em tecnologia, ela acaba sendo disruptiva. E quando se fala, por exemplo, em moeda, em dinheiro e outras coisas mais, o Bitcoin, mais do que nunca, ele vai trazer uma característica disruptiva, e por isso talvez o desconforto do governo e muitas outras entidades, que é a não possibilidade de manipulação de controle disso, e de controle dessas relações. Esse é o grande desconforto. E aquilo que, historicamente, isso ficou muito visível dentro das grandes crises mundiais, que escolas de economia, como a própria escola austríaca, que é uma escola que eu sou bastante afetuoso em relação à explicação da realidade a partir dela, ela vai dizer que as grandes crises mundiais, fazendo referência à crise de 2008, por exemplo, ela se deu por conta da interferência do Estado na própria economia. Coisa que com as criptomoedas, como não há essa centralidade e essa possibilidade de manipulação da moeda, não é possível. Hoje, uma moeda dessa, um Bitcoin,
vale quanto? Quantos reais? Hoje eu não tenho uma precisão, mas está cerca de quase, se eu não me engano, 17 mil. Eu não lembro agora. O quê? Um Bitcoin. E você disse que tem alguns. Não, eu tenho... Gente, eu quero ir embora agora. Não. Porque você falou que tem alguns. Ó, tá gravado. Você falou, eu tenho alguns bitcoins. Criptomoedas. Eu não falei de Bitcoin, eu falei de criptomoedas. Existem mas outras Bitcoin- criptomoedas além do Bitcoin. Mas você tem Bitcoin? Frações de Gente, ele Bitcoin. tá com medo de ser assaltado. É isso. A Frações. verdade é essa. Ele tá com medo de ser assaltado. E aí tá nessa Tem história. algumas frações de Bitcoin. Eu sei como é. Porque o Bitcoin ele pode ser fracionado em várias Eu partezinhas, sei. a gente poderia dizer. Mas existem outras moedas que têm um valor, né, não tão quanto o Bitcoin. Uma outra moeda também que está equiparada, né, que seria a segunda moeda mais assim valiosa, seria Ethereum, que é um outro Ethereum. sistema. É um outro sistema também, como o Bitcoin, que tem o blockchain como estrutura, como todas as outras criptomoedas, né? Mas as duas mais famosas é o Bitcoin Se eu e quiser Ethereum. comprar um centavo de Bitcoin, né? De Bitcoin, um centavo, eu vou comprar. Eu procuro como e quem? Eu procuro você e falo, eu quero comprar um centavo seu. Isso, como eu disse para você, não existe uma entidade centralizadora, como o banco, né? Mas hoje já existe uma forma de você, por exemplo, ofertar moedas digitais, a criptomoedas, o Bitcoin, mas, por exemplo, que é as exchanges, né? Como se fosse um tipo de plataforma de venda. Eu não compro diretamente de você. Você pode comprar diretamente de mim. Porque já botou uma plataforma, pra mim já virou, já tá virando um negócio Isso talvez seja o Calcanhar de perigo, Aquiles né? aí. Como muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender a questão da segurança e tudo mais. E aí tem notícias de empresas que muitas vezes envolvendo com outras atividades que não é essencialmente a atividade de troca de valores com a criptomoedas, que o Bitcoin, que é a mais famosa, acabou ficando um pouco estereotipada, né? Então nós temos aí muitas das vezes empresas que... Você me vende um Bitcoin? Quero negociar com você aqui no programa, ao vivo. Você me vende um Bitcoin? Se você quiser, a gente faz a transação. Você já não é mais fração. É um aplicativo. Já não é mais fração. Você me vende um. Você tá vendo como a gente pega as pessoas? Você... Esse daí seria... Ainda bem que a gente... Gente, olha... A gente trabalha especificamente com a estruturação lógica da linguagem, né? A gente está trabalhando com criptomoedas, aí ele faz a pergunta dentro de uma generalização e depois eu não quero saber, eu sei que você limita disse que me vende um Bitcoin. um Bitcoin. Não, eu falei que eu não tenho um Bitcoin, eu tenho frações de Bitcoin. Eu tenho outras criptomoedas inteiras, como a Stellar, por exemplo. A Stellar, que hoje vale... Ela tem um valor um pouquinho mais baixo, assim. Eu tenho 152 Estelares. criptomoedas dessa que está mais ou menos equivalendo cerca de quase 10 dólares. Total. Total, essas 152 moedas. É uma moeda que ainda não tem um valor como o Bitcoin, por exemplo. Mas você está apostando que vai chegar lá, né? Senão você não teria comprado. É possível. Que isso aqui é um sagaz. Eu tenho que pedir um intervalo ou o programa só é meu? Você não avisou aqui ainda não. Agora você avisou. Eu, infelizmente, vou para o intervalo, vou entregar o nosso convidado para Jailton Alves concluir o programa, que eu acho um absurdo. Por isso eu deixo aqui meu abraço, meu carinho a você que acompanha o nosso programa, o meu agradecimento a você, que eu não vou voltar, mas a minha voz vai aparecer no final, dizendo tchau, do além. Fique aí, aguarda um pouquinho, assista o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com Jailton Alves e o nosso convidado Jefferson. De volta aqui, Dadai aqui deu um show junto com o nosso amigo, professor, Dr. Jefferson Oliveira Braga, meu amigo querido, também meu professor, né? Eu botei assim um blazer para poder chegar assim perto da sua altura, trazer para o programa uma autoridade dessa, né, Dadai? Então, continuando o nosso papo sobre direito, tecnologia e economia. Jeff, qual a ponte desses 3 ramos do conhecimento? Por que vocês pensaram nesse título para o tema desse livro? De forma inaugural, né? Como eu disse para você, essa reflexão se deu a partir da minha própria dissertação de mestrado, né?
que eu trabalho com direito e economia. E como tecnologia é um tema também de grande entusiasmo, e assim, alguns textos e alguns artigozinhos que eu fazia com alguns alunos que têm também bastante interesse dentro da área de tecnologia, eu percebi que era possível a gente fazer esse link e ofertar, né, um produto para a academia. Sim. Que hoje ainda é bastante escasso, a gente poderia Sim. dizer, né? Não existe livros com tanta intensidade discutindo sobre o assunto. Então a gente tentou fazer esse leque, né, ligando direito e economia, que são ciências sociais aplicadas, né? Lida com o comportamento, lida com as preocupações das relações entre os indivíduos, e a tecnologia, que é a nossa realidade. Eu me lembro muito bem que há dias atrás vocês fizeram um programinha que eu assisti, e vocês discutiram justamente a questão da tecnologia, das redes sociais e outras coisas mais. E assim, a tecnologia está aí presente, né? Hoje existe determinados tipos de atividades que outrora não existia. Então, talvez o meu filho mais à frente, ele não vai contemplar profissões que hoje vai entrar em declínio, a gente poderia dizer assim. Ô Jeff, quando eu estava vendo você falando aqui, né, com o Dadai aqui no bloco anterior, eu estava aqui assistindo e estava vendo, qual a legalidade dessas criptomoedas no âmbito da legalidade? Como é que fica isso para o governo, para o Estado? Por exemplo, como o Estado não tem o direito de interferência, como é que fica a questão da legalidade desse processo? Em se tratando de economia, em se tratando de dinheiro, em se tratando de... mesmo que seja virtual. Então, a origem das criptomoedas, né, ela se deu a partir, né, de um movimento chamado Cyberpunks. Né? Esse movimento Cyberpunks era um movimento que se sentia desconfortável do quão vigilante o Estado era na vida privada. Uhum. E no bloco anterior eu fiz referência à crise de 2008. Né? A crise de 2008 tem um marco central dentro da criação das criptomoedas, porque foi a origem do próprio Bitcoin. Então, um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, que não sabe se é o certo, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, ou é um pseudônimo fictício, ele criou um paper, né, lançou um paper mostrando como funcionaria essa moeda e lançando a própria proposta para o meio, né, dos cyberpunks, que eram pessoas que eram um pouco avesso dessa interferência da vida privada do próprio Estado. Então, os cyberpunks, eles queriam criar uma estratégia de criptografar muitas informações. E os bitcoins, eles trabalham dentro dessa tecnologia da criptografia, onde não há possibilidade de interferência direta ou ataque, a gente poderia dizer, externo de pessoas, que não os próprios indivíduos que negociam e transacionam com ela. Então, o que acontece? Entender a crise de 2008 é entender, por exemplo, o quão inflado ficou o mercado imobiliário. Não sei se vocês lembram que a crise de 2008 se deu por conta daquele boom imobiliário nos Estados Unidos. Foi. E aí... Nessa época eu morava lá. Isso. Economistas da escola austríaca, eles denunciam justamente esse modo de proceder do Estado, onde patrocina grandes capitalistas, né, grandes instituições financeiras, que possibilita eles criar dinheiro sem correspondência real. Sem lastro. Justamente, a questão do lastro. Então, por exemplo, até tempos atrás, a economia americana tinha essa correspondência com o próprio ouro. Hoje, a maioria das economias, inclusive a economia americana, não está lastreado o dólar, por exemplo, ao ouro. Então, o perigo, né, do monopólio e a interferência do Estado na economia... É o que propicia, inclusive, essas bolhas, como foi criado em 2008. Essas bolhas econômicas. Que, eu não sei se vocês lembram, né, tem um seriado interessante aí, La Casa de Papel, que tinha o professor lá, que muitos acabam, né, se vinculando ao professor, e ele tem uma fala lá no primeiro episódio, na primeira temporada, que ele descreve justamente aquilo que o Estado faz, no ato de criar, imprimir moeda, que era o que ele queria. E ele vai dizer, ó, o Estado já faz isso o tempo todo.
E ele, ao criar a moeda, nós temos justamente o efeito da inflação. A moeda perder valor justamente porque existem mais moedas no mercado do que correspondência na própria realidade. Que é oferta então, e procura. A leizinha de oferta e procura, que é uma regrazinha comezinha da própria economia, é uma lei que, em tese, não há possibilidade de manipulação. Quando o Estado tenta manipular, e aí nós temos crises econômicas como existiu. Então, o grande incômodo do Estado com as criptomoedas, com o Bitcoin mais do que nunca, é justamente essa não possibilidade de monopólio de acesso. E aí você me pergunta, a questão da legalidade. A legalidade é somente um garimbaço do próprio Estado. Então, aquilo que foi demonizado por muitos outros estados, né? Como por exemplo a China proibiu criptomoedas, proibiu a comercialização e a transação em Bitcoin. E olha que a China é uma das maiores economias do mundo. Mas hoje a China criou uma criptomoeda própria. Porque tem que acompanhar a tecnologia, né? Então veja, se o Estado está preocupado em criando criptomoedas, me parece que isso é bom. Me parece que isso é bom. Então a demonização foi uma estratégia do próprio Estado para poder entrar nesse mercado, a gente poderia dizer assim. E aí hoje, dentro do plano, né, legal, né, das criptomoedas, não sei se você se atentou, a partir de 2017, foi o ano passado, 2017 mesmo, já existia um espaçozinho lá, na declaração de imposto de renda, onde o Estado dizia, ó, você que tem criptomoedas, apesar de não estar legalizado, você tem que fazer a declaração. Eu não sabia disso. Já existe um espaçozinho lá no imposto de renda para você fazer a declaração de criptomoedas. Já é o início da tentativa de interferência. Justamente. Mas existe proposta no Congresso acerca da regulamentação das criptomoedas. Agora, Jeff, observe, como, para quem está em casa assistindo e que não tem acesso a isso, a essa informação, como eu posso trazer, assim, a criptomoeda, que é tecnológica, que é digital, para o real? Como eu transferir esse bem que eu tenho, esse valor, esse dinheiro para o real e eu pegar nisso e usar isso? Como é que é isso? Na minha cabeça. Você está querendo... Vamos supor, eu quero comprar bitcoins, inclusive como o Dadai falou anteriormente no bloco. Eu quero comprar. Vamos supor, eu quero comprar. E depois eu quero vender. A quem eu vender, eu pego em real, eu pego como esse dinheiro? Ou pega em bitcoins, ou transfiro, ou converte isso em real. Como é que é isso? Então, não existe um movimento de câmbio em outras moedas? O Bitcoin é uma moeda como qualquer outra. E você faz esse movimento de câmbio. Cara, então, interessante. a criptomoeda tem um valor lá, né, do dia, acerca daquilo que as transações vai fazer referência. Pois eu agora estou tão arrependido. Há 4 anos atrás, um amigo me ofereceu bitcoins. Eu falei, não entendo dessas coisas de internet, não. E meu amigo está muito bem com relação a isso hoje. Então, pessoas que... Então, eu me arrependo de não ter comprado. Sim. E de não ter entrado com ele, é sério. Porque eu não acreditava nessas coisas. E aí a pergunta de Adailson, né, no bloco anterior, sobre a questão da criptomoeda, eu fiz referência a uma criptomoeda que não tem um valor expressivo como o Bitcoin, mas ela pode vir a ter, né? Então... Porque os bitcoins são os mais famosos. É o mais famoso, né? O mais valioso é o Bitcoin e nós temos a Ethereum também, que é uma criptomoeda também bastante usual. Ô Jefferson, ainda dentro desse processo aí, que inclusive no livro de vocês também falam sobre a questão de proteção de dados. Sim. Como é que, por exemplo, foi votado agora um dispositivo que as empresas, você liga para a empresa dizendo, eu não quero ser incomodado, né, senão ela leva X de multas. Como que se desenvolveu tanto isso no Brasil? Por quê? Por que das empresas roubarem dados, venderem dados, das empresas cometerem esse crime e elas saírem impunes? Foi por causa disso que se teve a obrigatoriedade dessa legislação de acompanhar esse sentido dentro da tecnologia? Isso, um dos capítulozinhos que a gente discute e trabalha a questão da LGPD, né? A legislação brasileira ela tem uma influência da legislação europeia, né? E a Europa tem esse destaque, né, bastante assim à frente na proteção de dados. E aí o que acontece? Empresas que utilizavam, manipulavam e trocavam informações, vendiam informações e ganhavam dinheiro com isso. Hoje ela vai ter que se enquadrar dentro desse regramento. Então, os dados ele tem um certo valor e por conta desse valor é necessário a gente ter um cuidado mais destaque. Ok,
Que pena, Dadai me roubou o tempo do programa inteiro, porque ele é assim, viu, gente? Vocês não sabem quem é essa criatura, é uma criatura assim, invejosa e perniciosa. É meu companheiro de bancada, meu colega de trabalho aqui, mas vou dizer, não é fácil conviver com Dadai. Porque o convidado do Balão de Dois era meu convidado. Então eu queria ter feito um bloco anterior para ter mais tempo, porque ele me roubou mais tempo. Agora, Jeff, eu quero assim lhe agradecer. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Pode ter certeza que a gente vai... Dadai disse que ia ler seu livro, mas é mentira, ele não vai ler. Agora eu vou lê-lo com muita alegria, com muito prazer. Não vai lendo nada. E assim, eu quero agradecer a Não vai você ler. por ter Muito aceitado obrigado. ao convite. Muito obrigado. E assim, muito obrigado. E você que está em casa, assim, eu tenho certeza que vai se interessar por essas criptomoedas, que hoje eu me arrependo de não ter entrado nessa há 4 anos atrás. Um beijo grande no coração. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Tchau, hein, gente. Dadai, o que é Gavião, que fica lá com a voz do além. Tchau. Tchau, povo. Tô aqui.